cuidará de ti. Forte opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia. Deus proverá. Cruel da provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia. Deus proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar, Deus cuidará de ti. Cada dia Deus proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará. Bom dia, mas bom dia mesmo. Você, telespectador internauta que está conosco nessa manhã ou à tarde, eu não sei, você que está no YouTube nos assistindo, nos acompanhando, Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha se deleitado com esta música interpretada pelo cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho. Deus cuidará de ti. É assim que nós devemos iniciar o primeiro dia do mês de março. Aliás, hoje celebra-se também o dia do turismo ecológico, nesse dia 1º de março. Começo de mês, eu espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para receber dentro de instantes a palavra ministrada por este que vos fala. Acredito que todos que estamos aqui nessa manhã, ou à tarde, você internauta, e à noite, eu não sei que hora você vai nos assistir, certamente Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Por isso, nesse início do programa, nós vamos agradecer a Deus, como ouvimos há pouco o cantor e pastor Luiz de Carvalho interpretando a música Deus cuidará de ti. Vamos agradecer a Deus, porque Ele tem realmente dado provas disso. Até hoje Ele tem suprido as nossas necessidades, Ele tem nos dado saúde, Ele tem nos dado o pão nosso de cada dia.
e é por isso que nós vamos agradecer a Deus nesse início desse programa. Pai, obrigado por este dia que o Senhor está acrescentando à nossa existência. Obrigado pela tua bondade, por tua fidelidade, por teu imensurável amor para com cada um de nós. Obrigado, Senhor, por este momento quando nós abrimos os ouvidos da alma e o nosso coração para recebermos a tua inspirada palavra. Fala-nos através da explanação, da exposição da tua palavra. Abençoe a cada internauta, cada telespectador que está conosco, para que essas famílias sejam alcançadas e a tua bênção repouse esteja sobre todos nós. É o que eu te oro e te peço agradecido mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam em seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Irmãos, Paulo também vai nos ensinar, nessa mesma epístola aqui, que todos pecaram em Adão, e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, a palavra destituídos, no idioma que foi escrito o Novo Testamento, o grego, ela traz o sentido de carecem dos atributos comunicáveis de Deus. A gente bem sabe que quando Deus ele criou o homem, ele criou e ele partilhou os seus atributos que são comunicáveis. Porque quando estudamos a doutrina do ser de Deus, a teontologia, a gente aprende, ou a gente estuda sobre os atributos comunicáveis que Deus tem, ou as características que Deus tem. Quais são esses atributos? O amor, a paz, a paciência, a benignidade, e tantos outros atributos. E esses atributos Deus ele partilha, ele comunica com os seres humanos, e ele comunicou no ato da criação. Os atributos incomunicáveis que Deus não partilha com os seres humanos é a eternidade, a onipotência, onipresença, onisciência, a presciência, a independência, a eternidade de Deus e tantos outros atributos. E a Bíblia vai nos ensinar que quando Deus ele cria o homem, ele partilha os seus atributos comunicáveis com o homem. E o homem quando pecou, ele quando peca, ele de imediato ele perde a liberdade de escolha. Ele perde a liberdade de escolha. Eu não gosto de usar o termo livre-arbítrio, até porque quando a gente vai se aprofundar e buscar o que significa o livre-arbítrio, a gente sabe que o homem nunca teve livre-arbítrio. Ele tinha liberdade de escolha, ele poderia escolher entre o bem e o mal, em pecar e não pecar. Entretanto, ele escolheu pecar. Ele escolheu desobedecer a Deus. E, portanto, ele perdeu esses atributos. É por isso, irmãos, que Paulo vai escrever que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo vai dizer também que nós, por natureza, éramos filhos da ira. Ou seja, Paulo se referindo a ele e aos irmãos ali de Éfeso, que por natureza éramos filhos da ira, como nós também, por natureza éramos filhos da ira. Mas graças a Deus, irmãos, a gente foi reconciliado por Cristo. Como diz o texto, tendo sido, pois, justificados pela fé.
O termo justificado aqui, a palavra justificado aqui é um termo jurídico. É como, por exemplo, todos que aqui estão cometessem um crime de homicídio, e fôssemos julgados, e no momento do julgamento ali, o juiz ele chegasse à conclusão que nós tínhamos realmente cometido crime, e merecíamos a pena de morte. E quando essa pena de morte ia ser aplicada, chega alguém e diz assim: eu sei que ele merece a morte, eu sei que ele é culpado, eu sei que ele realmente cometeu o crime, agora eu quero trocar de lugar com ele, ou com eles, eu quero dar a minha vida pela vida deles, eu escolho morrer no lugar deles. Irmãos, foi parecido, não foi igual o que Cristo fez por nós. Tem semelhança, porque o que Cristo fez por nós foi algo muito maior, foi algo muito mais sublime, porque éramos inimigos de Deus, nós não tínhamos acesso a Deus, por natureza merecíamos a ira de Deus, até porque Deus, ele, na sua justiça, porque o que é a ira de Deus? A ira de Deus é uma reação da sua santidade, e portanto ela aplica castigo em todos quantos desobedecem à palavra de Deus. E era exatamente isso que toda a humanidade merecia, e na verdade merece. Entretanto, Deus, Ele ama o mundo de uma tal maneira, de uma maneira inexplicável. Por isso que João, ele registra Jesus falando, e João inspirado, ele registra a palavra de uma tal maneira, é porque João sabia que nem ele, nem nós, nem ninguém era capaz de entendermos o tamanho do amor de Deus para conosco, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Irmãos, se hoje, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por meio de quem? Das nossas obras? Por meio de um movimento religioso? Não, por meio de Cristo Jesus, por meio dele, nós estamos reunidos hoje. Poderíamos agora estar em qualquer um lugar, como há pouco tempo atrás eu gostava, e dizia que a festa que mais eu assim me identificava era o carnaval, porque bebia à noite, amanhecia o dia e já ia de novo. E só parava quando não aguentava mais, porque enquanto estivesse aguentando ou descendo, estava bebendo. Irmãos, e só uma obra sobrenatural acontecendo conosco para estarmos aqui agora, cultuando a Deus, glorificando a Ele por tudo o que Ele nos fez, agradecendo a Ele, e pelo incrível que pareça, o mundo não consegue entender isso. Muitos aqui, muitos que vão ouvir pelo YouTube, estão perturbados, estão angustiados, estão tristes, estão cabisbaixos, seja qual for o problema, mas existe um amor que Deus, por meio do Espírito Santo, implantou dentro de nossos corações, que ele excede todo o entendimento, e mesmo em meio a todas as intempéries, a todas as tempestades, estamos glorificando a Deus, porque temos paz com Ele. É Cristo, é Jesus que nos concedeu esse direito. É por isso que temos que pregar Cristo. Glórias a Deus, irmãos.
Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Foi por meio de quem? De Cristo, que obtivemos acesso pela fé a esta graça, a esse favor imerecido, a essa dádiva, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, mesmo em meio a todas as dificuldades, a todos os problemas que sobrevêm sobre nós no dia a dia, pelo amor que o Espírito Santo ele gerou e conserva, porque o Deus ele não somente chamou, mas ele também aperfeiçoa. A Santíssima Trindade planejou a salvação. Cristo, ele morreu no Calvário, e o Espírito Santo ele aplica a salvação em nós. E é por meio de Cristo, dessa graça, que agora estamos firmes, que agora estamos seguros, que agora confiamos em Deus. Sempre que tenho a oportunidade de pregar, dificilmente eu não falo isso, que independentemente do que possa nos acontecer aqui, Deus está conosco. Lembro-me sempre de uma coisa, de quando um dia me afastei do Evangelho, e na ocasião eu tinha 15 anos de idade, passei 11 anos afastado do Evangelho, pecando, desobedecendo, fazendo coisas que desagradam a Deus, blasfemando o santo nome de Deus, banalizando o Evangelho, porque outras pessoas me conheciam e sabiam que um dia eu tinha sido crente. Mas Deus, irmãos, Ele me preservou no mundo, como preservou tantas e tantas outras pessoas. Irmãos, e se Deus ele fez isso por nós, quando estávamos afastados dEle, e hoje, que Ele nos chamou, será que Ele vai nos abandonar? Jesus, ele disse, inúmeras vezes, e em especial, Jesus diz, que ninguém, absolutamente ninguém, nem o próprio Satanás, ele pode arrebatar alguém da mão de Cristo. Irmãos, o que basta para nós é crermos, é acreditarmos, é mesmo em meio a todas as dificuldades, nós passarmos a dizer não, independente do que aconteça, estamos firmes nessa graça, que obtivemos por meio de Cristo. Ele não há de nos abandonar. Pode estar acontecendo isso, aquilo, outro, pode vir isso, aquilo, não importa, Cristo está conosco, Cristo é o nosso refúgio, foi Cristo que nos chamou, foi Cristo quem nos justificou. Se quem tivesse me justificado fosse eu mesmo, eu já tinha corrido dessa caminhada que eu reiniciei em 2010, no dia 15 de abril de 2010, eu já tinha corrido, mas em meio a todas as dificuldades, eu lembro, quem me chamou foi Cristo, Ele pode até permitir que eu deslize aqui,
deslize ali, que eu me enfraqueça aqui, caia ali, mas Ele não há de deixar prostrado. É por isso, irmãos, que temos que estar firmes e Paulo continua, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Irmãos, nós nos gloriamos na glória de Deus, e não somente nisso, mas nos gloriamos também nas tribulações, porque as tribulações produzem perseverança. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Quantas e quantas vezes, acredito que os irmãos que aqui estão, e todos os irmãos que servem a Cristo, nós já passamos por dificuldades, e em meio a essas dificuldades, nós nos aperreamos, e pensamos que tudo iria acabar, porque chega esse momento, mesmo a gente conhecendo as Escrituras, chega um momento da gente pensar, não, agora a minha vida está para lá de Bagdá, a minha mente está um tsunami misturado com um furacão, e na verdade, de repente Cristo ele começa a abrir nossos olhos, começa a fazer acontecer as coisas de acordo com o propósito eterno dele, e aquilo passa, e aquilo acaba. E quando a gente passa por aquilo ali, a gente olha para trás e diz assim, rapaz, como é que pode? Eu estava me perturbando com aquilo, com aquela coisinha. Exatamente o que a palavra diz. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A tribulação, irmãos, produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. Quando nós perseveramos, produz em nós um caráter aprovado, de acordo com o que Paulo ele falou, que prosseguimos para chegarmos ao ponto de sermos maduros na fé, sermos aprovados. E o caráter aprovado, esperança. Uma vez o caráter aprovado, nós temos esperança. E esperança em quê? Neste mundo? Não. Esperança em Cristo. Esperança em Jesus. Irmãos, quantas e quantas pessoas, inclusive irmãos, se perturbam, se decepcionam, porque esperam em coisas humanas, em coisas terrenas. E Paulo diz que se esperasse, ou se a sua esperança se resumisse a este mundo, ele seria um dos mais miseráveis homens que aqui tinha. A nossa esperança é em Cristo. Há pouco tempo atrás, muitos e muitos irmãos, inclusive algumas pessoas que conversaram comigo, se perturbaram muito com a questão das eleições, porque um presidente que a maioria dos crentes votaram, inclusive quem vos fala, ele não chegou a ser reeleito, e nós sabemos que tem toda uma questão aí por trás, e muita gente se perturbava e ficava pensando, e agora o que será? E ouvi até umas pessoas falar, o que será da igreja? Eu falei, como é que é a história? O que será de quê? Da igreja? A igreja de Cristo. A igreja foi edificada sobre Cristo. Cristo falou sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Irmãos, ninguém para a igreja.
A igreja é a única instituição que ela, antes de entrar na batalha, ela já é vitoriosa. Antes dela entrar na batalha. Por que antes? Porque a Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Portanto, antes dela entrar na batalha, ela já é vitoriosa. E, portanto, independentemente do que aconteça aqui, tudo é para a glória de Deus. Eu estava dizendo ainda sexta-feira na escola bíblica, que Deus, em alguns momentos da história, chamou Nabucodonosor, um homem ímpio, de meu servo. Chamou Ciro de meu servo. E outros homens ímpios. E por que Deus fez isso? Exatamente porque Deus usou essas pessoas como instrumentalidade para fazer exatamente o que Deus queria. E em muitas vezes castigar os judeus. Os judeus que foram para o exílio, ou durante toda a história do povo de Israel, os judeus se envolviam com idolatria. Não podia ver nada, era, vamos adorar. Moisés ia no monte, daqui a pouco Moisés não volta mais não, vamos adorar alguma coisa. Isso foi todo o Antigo Testamento. Até que em 585 a.C., na verdade já em 606 a.C., Deus permitiu os babilônios levar a primeira leva do povo judeu para a Babilônia. Em 597, a segunda leva. E em 585 a.C., os muros de Jerusalém furaram um buraco nele, né? Adentraram, destruíram o templo, queimaram tudo o que tinha e levaram os judeus. E foram curados da idolatria lá no cativeiro babilônico. A gente não vê no Novo Testamento os judeus se prostrando diante de qualquer coisa que aparecia, como no Antigo Testamento, não. E Deus usou homens ímpios como instrumentalidade dele para fazer aquilo que ele quer, de acordo com um propósito eterno. Irmãos, e se Deus está permitindo algo acontecer, ou o que a gente viu acontecer, é porque Deus quer se utilizar dessas pessoas, para que o povo de Deus, ele venha se despertar mais. Uma coisa é certa, a nossa esperança, ela não se resume a este mundo. A nossa esperança não se resume a um homem mortal. A nossa esperança está em Cristo, naquele que amou nós de uma tal maneira, que nos amou tanto, que deu a sua vida por nós, nos justificou diante de Deus, nos fez a promessa que estaríamos conosco, que estaria conosco todos os dias, e assim temos essa garantia, e disse que um dia voltará, e esperamos Cristo, na sua gloriosa vinda, quando Ele irá julgar todos os reinos do mundo, e levar o seu povo para estar com Ele para todo sempre. Essa é nossa esperança, irmãos. A nossa esperança não se resume a esta vida, a este mundo. Versículo 5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Irmãos, e a esperança não nos decepciona. Essa é nossa certeza, essa é nossa segurança. A esperança que temos em Cristo, ela não há de nos decepcionar. Pelo contrário, está chegando o momento, está chegando o ápice do cristianismo, que é a volta do nosso amado e glorioso Jesus. Nesse grande dia, irmãos, nós iremos estar unidos, com fé na pessoa bendita de Cristo,
com um coração contrito diante dele e nos gloriarmos, porque Cristo assim, Ele nos concedeu essa tão gloriosa salvação. Ele nos concedeu essa tão gloriosa graça. Ele nos concedeu esse tão glorioso presente, que nós jamais tínhamos a possibilidade de pelo menos querer. Porque se Cristo, se Deus, Ele não tivesse vindo até o homem, de acordo com o que as Escrituras nos ensinam, jamais, nunca iríamos até Deus. Foi Deus que tomou a iniciativa. Que Deus, na pessoa bendita de Jesus, Ele aplique essas palavras em nossos corações. Espero que você tenha sido profundamente abençoado, enriquecido. Desejo a todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus. Um fortíssimo abraço virtual e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor. Amém.